Bom dia, amigos. 5 de novembro de 2021, 7 horas. Convido a todos a novamente estudar, orarmos juntos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos, continuando o nosso estudo, nós vamos para do capítulo 3, o item 3, diferentes categorias dos mundos habitados. Então, esse trabalhinho que eu faço diariamente é um estudo, literalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uns de 20 a 30 minutos para nós irmos estudando, comentando, literalmente. Inicio o Evangelho, quando terminar, voltamos ao estudo do Evangelho novamente. É esse o trabalho que eu propus a fazer estas lives para juntos orarmos, refletirmos e, de acordo com a vontade de cada um e o esforço, nós vamos aplicando diariamente o Evangelho em nossas vidas, porque com o Evangelho, essa verdadeira cartilha da felicidade, nós crescemos materialmente e concomitantemente para crescermos moralmente. Então, eu convido a todos para fazermos a nossa oração para iniciarmos o trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Mestre Jesus, pedimos a tua bênção para o estudo desta manhã. Obrigado a todos, encarnados, desencarnados, que acompanham esse estudo. Aqueles espíritos que estão sempre nos acompanhando, nos inspirando para que possamos passar com clareza estes preciosos ensinamentos. Obrigado, Senhor, nos abençoe em mais este nosso bate-papo de amor e carinho. Que assim seja. Vamos lá, então. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Como nós já sabemos, há mundos primitivos, mundos de provas de expiação, que é o nosso planeta Terra, mundos de regeneração, que a Terra está passando nesse momento de transição para mundo de regeneração, mundos felizes, e é de acordo com o grau de adiantamento de cada um de seus habitantes. Não é? Então vamos lá. Entre eles há os que seus habitantes são ainda inferiores ao da Terra. Não é? Física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então, existem os mundos primitivos,
têm um grau inferior do que os que habitam a Terra, né? E há, nos outros mundos, graus superiores, né? Costumes, hábitos dos que estão na Terra e outros mundos de regeneração. Já não há expiação, mas ainda existem provas, mas já está no grau mais adiantado, né? Então, o que ele fala? Entre esses mundos, há os que seus habitantes são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. O mundo primitivo é mais material. O povo é materialista. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui. Então, à medida que esse povo começa a crescer moralmente, não é? A influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual, né? Então, quanto mais nós evoluímos moralmente, estamos voltados mais às coisas espirituais, ao amor, à caridade, à paciência, à humildade, à benevolência, a ajudar o outro sem interesse, como Jesus nos ensina a amar-vos uns aos outros. Aí há maior desapego pelas coisas materiais, não é? Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, né? Então, nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula nos mundos inferiores. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual, né? Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue. Então, não tem uma classificação, mas de uma maneira geral, é que eu falei dos mundos, a classificação dos mundos, né? Primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes, de acordo com mais elevado espiritualmente, mais materialmente, onde não há sentimentos, e os mundos intermediários, onde há o mal e há o bem também. É uma mesclado do mal e do bem. Então, vou continuar o que ele fala aqui. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, porque Jesus cria incessantemente
os espíritos simples e ignorantes. Então, quando ele encarna no mundo primitivo, né? Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, que é o nosso, onde o mal domina, não é? Onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria de mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Então dá para a gente ter aí uma ideia, né, do mundo primitivo, quando reina a matéria total, né? Então, é quando encarna o espírito pela primeira vez. Depois, de acordo com o desenvolvimento de cada um, o espírito já tem condições de, pelo seu esforço, pela sua vontade, de passar para o mundo de provas e expiações, onde ainda o mal predomina, que é a Terra. Existe o progresso material, mas ainda o mal nas pessoas ainda prevalece, a ganância, o orgulho, a indiferença, ainda prevalece muito o mal, a maldade do ser humano, né? Os mundos de regeneradores já há uma mais depuração, né? Já a expiação já não há expiação, há lutas, há sofrimentos, né? Existem as provas, mas já não tem a expiação de ressarcimentos de dívidas passadas. Os mundos felizes e os mundos celestes, né? Então, vale a pena a gente dar uma recordadinha aqui. O item 4, então. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal. Predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado de sua destinação e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, o mundo primitivo destinado às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, que é o planeta Terra. Mundo de expiações e prova, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças. Onde as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, das fadigas das lutas. Os mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. Mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. Os mundos celestes ou divinos,
morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Os mundos celestes ou divinos. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Né? O item 5 agora. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente. É porque o espírito, ele reencarna, desencarna e reencarna, encarna, reencarna, desencarna em vários mundos. Considerando o espírito com o perispírito, que é uma camada semimaterial. Então, o espírito em si, ele reencarna em vários mundos. Encarna, desencarna, reencarna em vários mundos. Então, o que ele fala? Os espíritos encarnados na carne sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente. Então, o espírito encarna no mundo primitivo, ele não está indefinidamente ligado ao mundo primitivo, porque ele cresce. E através dos dissabores, através das provas, através das expiações, através do livre-arbítrio, ele adianta, ele evolui espiritualmente ou não, ou reprova na sua inexistência da moralidade, ele continua ou volta para outros mundos, mas o que ele aprendeu como espírito, ele não regride. Né? Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem ocorrer para atingir a perfeição. A necessidade de passar de um mundo para o outro mundo, para poder chegar um dia à perfeição. Né? Quando atingiram sobre o mundo, o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado. Quer dizer, então, no mundo primitivo, eu posso nascer e renascer várias vezes, mas não é indefinido. Quando eu já alcançar um adiantamento, um crescimento moral, menos desapego à matéria, eu passo de um mundo para o outro mundo. Não é? É o que está explicando. Ó. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, não é forçado. Então, quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado. E assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. Né? E assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. Então depende da gente. Estudando o Evangelho, procurando praticar, estudando a doutrina espírita, nós já estamos nos esforçando a conter os nossos impulsos inferiores e já estamos nos candidatando a um dia ter merecimento de passar de um mundo para o outro mundo. Né? São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso.
Cada mundo tem elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele não são forçados a deixar, quando são obstinados ao mal. Então, vocês vejam, está no mundo de prova e expiação, mas o espírito em si, ele não evoluiu como espírito, ele pode reencarnar no mundo primitivo, o espírito. Mas o que ele aprendeu, o que ele desenvolveu, a sua inteligência, seus conhecimentos, ele leva para um mundo primitivo. Esses seus conhecimentos vão ajudar no progresso desse mundo primitivo, né? Então, ele só vai passar para um outro mundo quando cada vez mais que ele se eleva moralmente, cresce espiritualmente, vai desapegando das coisas materiais. Aí que vai de degrau em degrau ou volta. É o que ele fala aqui. São igualmente estações em que cada uma das quais encontra elementos de progresso. Cada mundo tem como progredir. Cada mundo que nós reencarnamos tem como progredir, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar de um mundo de ordem mais elevada. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz. Como é um castigo prolongar sua demora em um mundo infeliz, né? Ou serem relegados ou partirem para outros mundos inferior ao que ele está, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aquele que são forçados a deixar, quando são obstinados ao mal. Por exemplo, o planeta Terra está passando por essa transição de sofrimentos, não é? E passando para o planeta de regeneração. Muitos espíritos aqui, ainda obstinados ao mal, não terão direitos de reencarnar novamente na Terra. Então, eles estão sujeitos a irem para mundos, outros mundos inferiores ao da Terra. Porque o grau de conhecimento que eles tiveram lá no outro planeta, inferior à Terra, o conhecimento que ele tem, ele vai ajudar a progredir aquele planeta inferior ao da Terra, né? Então, é bem interessante a gente prestar atenção, né? Eu vou novamente ler o item 5 para ficar bem nítido para nós raciocinarmos, não é? Sobre os diversos mundos em que o nosso espírito vai de mundo a mundo e fazendo força na presente reencarnação para ter o mérito de reencarnar novamente na Terra, ou o mundo de regeneração seria ideal, né? Depende de nós, né? Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão mais ligados indefinidamente, né? E não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta,
não é de um dia para o outro que a gente cresce, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em que cada uma das quais encontra um elemento de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para o mundo de ordem mais elevada. É para eles uma recompensa passar para o mundo de ordem mais elevada. Como é um castigo prolongar sua demora em um mundo infeliz, prolongar sua demora em um mundo infeliz. Ou serem relegados, né? Ser encarnado, ou serem relegados e para o mundo mais infeliz, ainda que aquele que são forçados a deixar. Pode ir para um mundo mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados ao mal. Então, nós vemos aí que dá para nós termos uma ideia sobre os diversos mundos. E ontem nós falamos sobre as várias moradas, porque esse capítulo está falando há muitas moradas na casa do meu pai. Então, nós vimos ontem que na erraticidade existem várias moradas. O espírito, com o perispírito, sem um corpo carnal, sem um corpo de carne. Existem várias moradas na erraticidade, que é o período em que o espírito fica por um tempo nas várias moradas no plano espiritual, esperando uma nova reencarnação num corpo de carne em diversos mundos, né? O mundo primitivo, que nós acabamos de entender, o mundo primitivo geralmente são os espíritos ainda muito ligados à matéria e a primeira encarnação. E aí, nesse mundo primitivo, ele fica de acordo com o seu adiantamento, ele fica nesse mundo primitivo até ele desapegar um pouco, né? E começar a ajudar o progresso desse mundo primitivo. Então, de acordo com a vontade de Deus, que conhece todos os seus filhos, Deus que cria espíritos a todo momento, né? E de acordo com o livre-arbítrio de cada um, vai desenvolvendo. Então, o espírito no mundo primitivo, ele pode ficar encarnado, desencarnado, reencarnado, até conseguir um adiantamento espiritual. Aí ele passa para o mundo que já está compatível com o seu adiantamento, para um mundo, por exemplo, de provas e expiações. Então, ainda no mundo de provas e expiações, a maldade ainda prevalece, que é o caso da Terra. Esses espíritos ainda arraigados à matéria e arraigados à maldade. Então, aí no planeta de provas e expiações, reencarna, desencarna, e de acordo com o seu adiantamento moral, ele pode, numa próxima reencarnação, reencarnar. Ele está no mundo primitivo. Ele está no mundo de prova e expiação. Ele pode reencarnar numa próxima, se não adiantou nada, o mundo de prova e expiação, ele pode voltar a reencarnar no mundo primitivo.
né? É de acordo sempre com o adiantamento do espírito. Quando ele está no mundo de prova e expiação, aí ele reencarna, desencarna, até conseguir desmaterializar um pouquinho e crescer moralmente, crescer espiritualmente. Aí ele pode passar para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, ainda existem as provas, mas as expiações já não existem. E se existe, é menos tenso, porque ele já conseguiu passar pelo mundo de prova e expiação e passou para o mundo de regeneração. Então, é mais ameno o seu sofrimento. Mesmo que ele ainda passe por alguma expiação, não são expiações muito dolorosas, mas é provas, né? Para continuar o seu adiantamento como espírito imortal. Aí ele está no mundo de regeneração, ele passa para os mundos felizes. Aí nos mundos felizes já não impera a maldade. Os mundos felizes já são mais evoluídos, não tem esse apego da matéria, mais espiritual. E no mundo celeste, então, já são os espíritos totalmente evoluídos, né? É o que ele fala aqui. Deixa eu ver aqui. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, dos mundos felizes. O bem sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados. Então, os mundos felizes, o bem sobrepõe o mal. E nos mundos celestes, é morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Então, é uma classificação para nós entendermos o progresso do espírito, né? Então, esse estudo serve para nós refletirmos e para viver aqui na Terra como homem do mundo, mas procurar a cada vez mais desapegar das coisas materiais, procurar fazer a nossa reforma moral, a compreender mais as pessoas, a ir desapegando dos melindres, que são as nossas doenças da alma, das nossas pequenez, dos nossos impulsos inferiores, do orgulho, da vaidade. Mas não podemos forçar. Temos esses estudos que nós vamos procurar crescer moralmente, mas não é de um dia para o outro, não é em uma reencarnação que nós passamos de um mundo para o outro mundo. Então, graças a Deus, nós já gostamos de estudar o Evangelho de Jesus, de esforçar para sermos mais humanos, mais fraternos, mais solidários de uns para com os outros, mais compreensíveis. Então, se a gente estudar o Evangelho de Jesus e procurar no nosso dia a dia mudar o nosso comportamento com relação ao nosso próximo, aos nossos irmãos perante Deus, já é um grande passo para ir desprendendo das coisas materiais. Nós precisamos do nosso emprego, nós precisamos do nosso trabalho, nós precisamos do nosso alimento, mas de acordo com cada nível evolutivo de cada espírito reencarnado, nós podemos
fazer um esforço de, através da nossa transformação moral, de ter esse benefício de passar de um mundo para um mundo mais avançado. Mas isso depende de nós e depende da programação divina de Deus, que ama a tudo e a todos da sua criação. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, para galgarmos, já aqui na Terra, um grau melhor espiritualmente falando, aceitando as pessoas como são, procurando curar as doenças da nossa alma e procurando ser cada vez mais solidários, mais humildes, mais mansos de coração. Não é? Então, com isso, com essas explicações, com esse estudo, quero agradecer a todos que participaram desse estudo e desejo uma sexta-feira com paz, com alegria no coração, com vontade de crescer cada vez mais, entendendo o porquê nós estamos aqui na presente reencarnação e o que devemos fazer para ter merecimento em estarmos reencarnados e já com vontade de estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, procurando o nosso crescimento moral interior, porque só o conhecimento, por conhecimento, pouco adianta, mais vai do que nós conseguirmos praticar, que é esse que nós precisamos fazer, a prática do conhecimento que nós temos do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Fiquem com Deus, um bom dia a todos e vamos fazer as nossas vibrações para todos que sofrem, encarnados, desencarnados. Vibramos pela paz mundial para que possa haver mais humanidade de um para com os outros. Vibramos pelas famílias para que em cada lar possa haver entendimento, possa haver amor, possa haver compreensão. E vibramos por nós mesmos, criaturas ainda falíveis, mas com vontade de crescer materialmente, como mordomos, espiritualmente, praticando o Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor. Nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, amigos. Então, até amanhã. Uma boa sexta-feira para todos. E muito obrigado pela atenção de vocês.